Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, estou aqui logo de manhã, logo cedo, fui levar a Camila, porque eu estou trabalhando de casa aqui na quarentena, e a Camila não, tá trabalhando normal todos os dias, desde quando começou tudo isso. E aí, não sei com que cargas d'água ela se deparou com uma notícia, né? E a gente vai analisar aqui o teor da notícia, como que ela é passada. E lógico, você tem sempre que averiguar antes a informação. Mas a gente vê, eu sou formado em comunicação e a gente vê a forma que esses caras trabalham, né? Aí vamos ver aqui a notícia, vou colocar ela maior na tela para vocês. Olha lá, eles colocam uma frase da pessoa, nós não temos ideia de como vamos sobreviver financeiramente. E aí fala aqui de uma brecha no settle scheme, o pré-settle e o settle que a gente tem agora. E aí você desce aqui mais um pouquinho, ó. Government accused of breaking terms of Brexit withdrawal. Você tem o título que já é a frase da pessoa, né, falando ali pra você se sentir tipo triste por ela. Olha o que essa pessoa tá passando, ela não vai conseguir sobreviver financeiramente. Já põe essa frase de impacto. Na segunda, você tem ali, ó, o governamento é acusado de quebrar os termos de saída, né, do acordo de saída do Brexit. Ele é acusado, ou seja, a acusação já foi colocada ali como uma das coisas principais, né? No caso aqui é a principal, né? Ele é acusado, não quer dizer que ele fez. Mas na mente da pessoa, no inconsciente, ele lê isso, nossa, o governo está sendo acusado. Se ele está sendo acusado, porque a gente tem essa tendência de achar que o governo está passando a perna em todo mundo, né? Brasil, aí o histórico já mostra pra gente. Aí aqui eles falam da brecha que tem no Universal Credit, né? O Universal Credit é ajuda para as pessoas que são necessitadas aqui na Inglaterra. E aí vai contar a história do caso inteiro. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês lerem, né? Traduzirem, ajuda no inglês também, eu sempre falo isso. E aí vocês podem dar uma olhada, né? Aí o governo, aí fala aqui das medidas do governo. Aí o Robert, que não é o nome da pessoa, né? Não é o nome real da pessoa, né? Foi uma das pessoas afetadas por essa questão, né? Ele e sua mulher grávida e tal, então começa a colocar no inconsciente coletivo a situação do rapaz. Ele veio para cá em 2009, né? Ou seja, ele veio para cá, a mulher dele já estava grávida. Ou seja, ele tinha que ou ele vem com um saving ou ele vem com algum dinheiro, porque ele tinha que saber as regras e as leis corretas antes de acusar, porque senão as pessoas saem acusando umas às outras, inclusive o governo. Né? Não defendo governo nenhum aqui, mas, né, a gente tem que ser justo. Eu já fiquei desempregado aqui por 4 meses praticamente e não fui correr atrás da ajuda do governo. E olha que eu tinha direito. Então, quer dizer, é muito de pessoas, porque eu sei que eu tenho a capacidade de trabalhar, capacidade de correr atrás do meu. Eu tinha um savings para me segurar durante esses meses. Durante esses meses eu também fiz a opção de não pegar um outro trampo que provavelmente ia me atrapalhar nas minhas buscas. Então foi uma escolha minha, mas eu poderia ter pego a ajuda do governo e ficado de boa em casa até eu conseguir o trampo dos meus sonhos, digamos assim, né? O trabalho que mais me agradasse, e não fiz. E aí aqui ele já veio em 2019, aí conta toda a história do cara, porque hoje em dia você fala, ai, pra Inglaterra tá difícil, a imigração, o governo é ruim e tal, tal, tal. Não, tá muito mais fácil do que quando eu vim, por exemplo. Eu saí do Brasil com o meu visto tudo ok, já para chegar aqui, trabalhar e fazer tudo. E a maioria das pessoas deixa para tirar quando chega aqui. Isso vai atrasar o processo, vai demorar um mesinho ou dois, e aí ela pode gastar o dinheiro que tinha, se é que tinha. Mas o cara veio com a mulher grávida, ou seja, ele estava numa situação emergencial. O que ele falou? Vou correr para a Inglaterra porque lá ganha bem, lá tem bastante emprego e eu vou me dar bem. Se dar bem, né, em cima do próprio trabalho, do próprio esforço e ficar trabalhando. Logicamente, a gente entende que o caso dele é um caso de necessidade, a mulher dele tá grávida e tudo mais. E aí ele fala, né, de toda a situação. Logicamente, é uma situação difícil que a gente não quer que ninguém passe. Mas se ele saiu do país dele com a mulher grávida para ir para um país onde ele, né, tem as dificuldades que todo imigrante vai ter quando chegar aqui, vai te afetar ali, vai te atrasar um pouquinho no seu processo, isso é natural. E aí, ó, entra justamente nisso aqui, ó. Ele entrou em contato com o Citizen Advice, que é uma, digamos assim, uma instituição do governo aqui que ajuda as pessoas, né? Dão conselhos, aconselham as pessoas sobre qual a melhor forma de ajuda que ela pode ter, ajudam as pessoas até conseguir emprego. Ele tinha menos de 3 meses de trabalho na Inglaterra, ou seja, e aí ele chega aqui na Inglaterra em 2019 e ele tinha que ter trabalhado pelo menos 3 meses para poder aplicar, ou seja, não é tão difícil, cara. Você arruma um emprego no mercado aí da esquina, trabalha 3 meses e aplica, né? Ou seja, tá muito mais fácil do que quando eu cheguei. Então, quer dizer, o cara tem toda essa facilidade, está aqui desde chegou já faz um tempo, não trabalhou, tudo bem, que tem criança, tem tudo isso, mas
é aquilo, cara. Quando a água bate, você tem que fazer seu corre. Ou seja, se ele não trabalhou nem 3 meses, ele não tem direito. Simples e objetivo. Ou seja, ele precisa conhecer a regra e cumprir a regra antes de sair acusando. O problema é que hoje em dia as pessoas saem acusando e aí vem a mídia e joga isso na cara do mundo e parece que o governo inglês é ruim, né? Quando na verdade deveria estudar, pesquisar antes de aplicar. Quando eu vou aplicar para um visto, eu vou ler tudo sobre esse visto para ver se eu tô ali no mínimo, né, possível para poder passar nisso. Logicamente, existe o agravante de agora estar em quarentena e toda essa questão que a gente sabe que, pô, provavelmente não está acontecendo muito emprego aí no mercado, né? As pessoas que têm emprego já não estão trabalhando, imagina as que estão sem emprego. A gente super entende. Mas quando você sai do país, por isso que é importante, se você sai com família ou sem família, vir o máximo preparado possível. Ah, quanto de dinheiro eu levo? O máximo que você puder. Tá ligado? Se você pode trazer 2.000 libras, traga 3. Se você pode trazer 4, traga as 4. E se der pra trazer 5, traga 5. Tá ligado? Traga o máximo permitido por lei pra você entrar no país com esse dinheiro, né? Mas venha com o máximo que você puder. Logicamente, às vezes o cara não pôde e entrou com o mínimo que ele podia e agora já tá quebrando. Isso tudo não é culpa do governo. O governo tem que seguir as regras, porque se ele fecha e muda a regra para um, muda para todo mundo, porque hoje em dia tá super fácil você tirar o pre-settle, né? Você chega aqui na Inglaterra, você fica uns dias, passa aí, já você tem cidadania europeia, você joga lá e mete o pre-settle até pelo menos dia 31 de dezembro. E aí você tá com o seu pre-settle. Aí você já vai pedir ajuda do governo? Logicamente, me solidarizo com a situação do cidadão, mas regra é regra e a gente tá aí para seguir. Infelizmente, eu não queria estar em casa, por exemplo. Eu podia estar trabalhando, eu sei que tem gente trabalhando, a Camila está trabalhando e estou em casa, atrasando um monte de coisa. Quando eu chegar lá vai estar uma pressão muito grande em cima de mim, porque muitas coisas eu não consigo fazer de casa e a gente tá só postergando. Então, quer dizer, é um monte de coisa que envolve toda essa situação. Mas a forma que a mídia coloca isso, né, que o governo foi acusado, coloca a frase do cara, é sempre para buscar, né, o view, para buscar a questão mais emocional das pessoas e não a razão. Se a gente for ver, tudo que você faz na sua vida, né, eu sou contra várias leis do governo, tanto aqui quanto no Brasil, principalmente no Brasil. Ele veio para cá no desespero, mulher grávida e tudo mais, e já falou, vou aplicar. Mas nem leu as regras. Leiam, por isso que eu sempre falo aqui, cara, eu bato nessa tecla sempre, vá em sites oficiais, leia a parada na fonte, né? Pare de ficar aí só no cara que falou, no outro que falou e tudo mais, senão vira um problemaço. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não só com a informação, mas com a forma que a gente carrega essa informação, senão ela vai virar um estresse pra gente. Ele teria que ter ido no Citizen Advisor primeiro, a primeira coisa que ele tinha que ter feito era isso, não aplicar direto, porque é isso que o povo faz, mete o louco a maioria das vezes. Se rolar, velho, eu tô de boa, só que aí não rola e a pessoa estressa. Então é aquilo, se prepare o máximo possível, se você vai sair do Brasil, vai para qualquer país do mundo, né? Não se vitimize tanto. Tente ser o máximo independente possível. Quanto mais a gente se coloca dependente do governo, mais a gente pode ter problemas. Porque, por exemplo, existe a facilidade de você ser dependente do governo, mas às vezes ela pode se tornar uma dificuldade, né? Tá cheio de gente que tira aí no Brasil, por exemplo, gente que não precisa pegando Bolsa Família, essa tipo de coisa, empresário, vereador e a parada toda. Né? Esse tipo de gente, eles têm um acesso fácil a isso. Agora o cara que é um cidadão normal, ele vai ter uma burocracia muito maior para chegar nisso. Isso acontece no mundo inteiro. E aí a gente tem que seguir as regras e ser honesto, né? Se o país estivesse sacaneando, com certeza eu ficaria contra, mas a gente percebeu que a situação dele não foi o melhor planejamento. Provavelmente ele estava numa situação difícil onde ele estava, no país dele, resolveu sair o mais rápido possível com a mulher grávida. Então, se você vai fazer isso, se você está na mesma situação desse cidadão, se prepare o máximo possível, cara. Quem quer, corre atrás, sabe, meu? Arruma um trampo em loja, de cleaner, de qualquer coisa. Faz seu corre, junta o máximo de dinheiro, gasta o mínimo possível para chegar aqui e você ter um calção. Principalmente agora. Porque agora vai estar difícil o trampo aqui. Porque muita gente vai perder emprego, o comércio, né, vai ter uma queda na economia e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que agora se preparar ainda mais. Não é tipo pensar, eu vou chegar lá e vou tirar vantagem. Porque aí você não tira a vantagem e você fica à míngua.
Pra galera não se dar super mal, se prepare o máximo possível, cara. Pessoas de boa índole vão trabalhar que nem louco. Eu conheço gente que trabalhou que nem louco pra conseguir uma grana, pra poder se manter durante um período, sabe? Tenha pelo menos 6 meses, cara, de sobrevivência num lugar garantida, mano. Por mais que você tenha que trabalhar um ano pra garantir esses 6 meses sem precisar trabalhar. Tenha sempre 6 meses em caixa, né, para você pagar seu aluguel, seu sustento, faça aí os seus cálculos para você se garantir. Se não, cara, a chance, principalmente agora de quem chega e não tá preparado e tá pensando que vai conseguir tirar uma vantagem do governo, vai ser muito mais difícil, porque agora eles estão muito mais de olho, né? Porque ficou muito mais fácil você tirar o pré-settle. Então agora vai ficar mais fácil para quem tem o settle. E o settle é o real, é o cara que chega aqui, faz o seu corre, se vira, se administra, tá no pré-settle, fica o período de pré-settle, tira o settle, no settle, pô, puta, apareceu minha mulher engravidou, tá com filho, meu salário não é suficiente. Pô, aí vai lá e pede uma ajuda. E hoje em dia, muita gente, espertalhões aí, principalmente aqui da Europa, tem vários. Eu conheço, já falei de casos aqui onde vieram pra cá, fizeram um empréstimo em banco e depois voltaram embora, não pagaram o empréstimo aqui. Vieram pra cá, pegaram ajuda do governo com o endereço de um parente aqui, com cartão daqui, com documentação daqui, voltaram pro seu país e fica só sacando dinheiro lá. Isso aí acontece, não adianta dizer que o imigrante ele é o bonzão, porque não é. Tá cheio de imigrante bom, a maioria veio para trabalhar, para fazer seu corre, para fugir de um país problemático, de uma sociedade problemática, mas existem aqueles que vêm para tirar vantagem. Tira vantagem do próprio imigrante, tira vantagem do governo, tira vantagem de inglês, e isso queima o filme dos imigrantes comuns. Não estou falando que foi o caso desse cara, ele pode ter ido totalmente inocente, né, fazer a sua aplicação sem conhecimento nenhum, sem pesquisar, e aí acabou se dando mal, mas a mídia se aproveitou disso para meio que pesar na do governo, como se o Brexit fosse o problema. Não, o problema é a gente não ter conhecimento e informação a respeito dos processos que a gente vai seguir, né? Comente aí embaixo casos que você conheça, comente aí embaixo o que você acha desse caso, tudo muito respeitoso, de forma educada, né? Somos todos adultos, todos pessoas honestas e decentes, e aí a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço, até mais.